Dei um golpe de capoeira aqui na câmera, né? Tô levantando já para me aproximar do Dr. Fernando Gomes e é a hora que eu te lembro que você pode participar aqui com a gente do quadro. É só usar a hashtag correspondente médico no seu Twitter. Inclusive, o Dr. Fernando já tem perguntas chegando, mas você também pode participar pelo Instagram, @CNN Brasil. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Stephanie. Gostei do termo que você usou, um golpe de capoeira, arte marcial brasileira. Bom dia. Isso aí, foi aquele golpe ali na câmera. Vamos trabalhar. É isso aí, vamos trabalhar. Agora fixos aqui na câmera 1, vamos conversar com quem nos assiste já. A gente começa o quadro de hoje falando sobre um assunto bem popular, né, doutor Fernando? Quem não sofre com dores de cabeça? O nome técnico dessa condição é cefaleia. De acordo com os especialistas, a dor de cabeça é um dos sintomas mais comuns para diversas doenças e quadros de alerta de saúde. Os médicos estimam que 3 a cada 4 mulheres sofrem pelo menos um episódio de dor de cabeça por mês. Nos homens, esse número é um pouco menor, mas ainda assim é bem alto, hein? A média é de quase 3 a cada 5 homens que têm aí uma dor de cabeça pelo menos uma vez por mês. Doutor Fernando, esse assunto é recorrente. Piscou aqui, mas a arte já está aqui para a gente te ajudar a explicar. Conta para a gente quando é que esse sintoma, que é tão comum, passa a ser uma preocupação. Stephanie, pessoas que têm dor de cabeça crônica sabem quando essa dor ela muda de padrão. Então, assim, esse é o alerta geral para toda a população. Mudou o jeito da dor de cabeça que quem tem dor de cabeça sabe do que eu estou falando, sente, é um alerta que precisa ser levado em consideração. E existem as dores de cabeça que são consideradas primárias, então a cefaleia tensional, a enxaqueca, a cefaleia em salvas, e as secundárias, que acontecem devido a algum problema de saúde, que pode ser um aneurisma cerebral que rompeu, pode ser um tumor cerebral, pode ser uma infecção no crânio, então tudo vai depender. Mas quando procurar ajuda médica? Quando o indivíduo tem mais de uma vez por semana e não tinha dor de cabeça antes, uma dor que começa de uma forma súbita, por exemplo, quando existe uma ruptura de um aneurisma cerebral, a dor é tão intensa que a pessoa descreve como a pior dor que ela já sentiu na própria vida, isso se ela não perder a consciência, entrar em coma e precisar ser levada rapidamente para o pronto-socorro. Quando existe alteração de comportamento, mostrando que o cérebro está funcionando de uma maneira diferente, ou quando então crises convulsivas, que é a famosa epilepsia, vem em conjunto. A gente trata de vários assuntos, né, sobre saúde, sobre bem-estar, e a gente sempre lembra aqui que a dor de cabeça não necessariamente está relacionada a algum problema no cérebro. Também pode ser um sintoma de outras doenças, né, doutor Fernando? Pode. Vamos supor, a pessoa não dormiu muito bem, isso pode dar dor de cabeça. De repente exagerou demais na comida, na bebida alcoólica, no cigarro, teve um estresse emocional muito grande, isso pode provocar dor de cabeça. Ou simplesmente uma gripe, um resfriado, uma sinusite, isso também pode traduzir num sintoma que é muito comum e, na verdade, faz parte do quadro clínico de diversas doenças. O problema é que, muitas vezes, a gente acaba atribuindo tudo ao segmento cefálico e à cabeça e, portanto, a gente precisa saber diferenciar o que é grave e o que não é tão grave assim. Agora, doutor Fernando, o brasileiro tem um costume terrível, né? Que os médicos dão bronca, brigam e com toda razão. É a automedicação. E em caso de dor de cabeça, ela é bem comum, olha só. Inclusive, a participação que eu falei que a gente tinha da Carla chegou aqui pra gente através do Twitter. Lembrando, só usar a hashtag correspondente médico. Ela disse que as dores de cabeça dela só passam com um relaxante muscular. Ela já tentou outras medicações, mas nenhuma surte efeito, só o relaxante muscular. E aí parece que a Carla tá indo na automedicação, né? Essa prática, ela pode ser perigosa? Pode gerar um risco aí? Pode. Primeiro porque a pessoa toma medicamento que não sabe direito qual que é o efeito que dá no corpo. Segundo, ela pode acostumar o sistema nervoso central e até o próprio organismo com aquele medicamento e depois você cria uma situação de dependência. Mas é verdade isso. A automedicação ela faz parte do jeitinho de ser do brasileiro e é uma coisa que precisa deixar de existir. Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui na cabeça de cada pessoa, isso sim seria bacana de ter, porque isso ajuda no trabalho do médico que vai atender aquele paciente, é criar o hábito então de fazer um diário da dor de cabeça. Muitas vezes o paciente ele vem no meu consultório, por exemplo, vai falar da dor de cabeça, sabe narrar alguns episódios, mas não sabe dizer a frequência, a intensidade, o momento que ela surge, o que ela faz para ir embora. E muitas vezes o profissional da área da saúde pode ajudar demais, logo numa primeira consulta, se tem noção de todos esses detalhes. Então, para quem tem dor de cabeça aí em casa, anotar, fazer um diário. Pode parecer meio mórbido isso que eu estou falando, mas não é não, gente. Ajuda demais no processo do diagnóstico.
E aí vale sempre lembrar isso aqui que a gente preparou, né? Memorize quando procurar um médico nesses casos aqui. E aí para esses casos em que a dor de cabeça não é recorrente, mas ela é forte e repentina, qual é a orientação? É já procurar um médico? Sim, se for muito intensa, procurar um pronto-socorro, porque pode ser uma coisa mais grave que está por trás dos bastidores. A gente precisa também lembrar, né, Stephanie, que assim, alguns outros problemas podem provocar dor de cabeça e isso não é incomum, como por exemplo, o paciente que tem pressão alta e não sabe do diagnóstico. Um dos sintomas que pode surgir é aquela dor de cabeça frequente e muitas vezes a pessoa sequer mediu a pressão alguma vez na vida. Então sempre fica atento, mas uma dor que surgiu de repente, fora do padrão, nessa intensidade, procurar o pronto-socorro. Obrigada, doutor Fernando. Obrigada, Carla, também, que participou aqui pelo nosso Twitter. Vamos para o próximo assunto aqui no Correspondente Médico. A gente já falou algumas vezes sobre a importância de um sono de qualidade para a saúde. Dormir bem, na quantidade correta, é essencial, né? Para a gente se recuperar daquele cansaço do dia, para regenerar o nosso corpo, para eliminar toxinas e também para evitar doenças ligadas ao cérebro. A novidade agora, doutor Fernando, é uma pesquisa da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Esse estudo mostrou que existem pessoas que têm um sono de qualidade boa, mesmo dormindo menos horas do que a média. Esse benefício é uma herança genética que foi encontrada em cerca de 3% da população mundial. Doutor Fernando, explica pra gente qual é a sorte desse pessoal aí em que dorme menos e ainda assim consegue, olha que cena, chega a dar inveja, né? A gente que acorda cedinho, esse sono de qualidade. Bom, a gente sabe que existe uma associação entre o surgimento de demência, Alzheimer e baixa qualidade de sono, principalmente menos horas e menos circuito, na verdade, relacionado com esse processo adequado, a arquitetura do sono alterada. O que esse estudo trouxe de novidade foi mostrar que nessas pessoas que mesmo que dormem pouco, eu estou falando aqui que o normal é a gente dormir de 7 a 9 horas, a grande massa da população para conseguir regenerar o corpo e liberar essas toxinas do cérebro. Para essas pessoas, que representam 3% da população mundial aproximadamente, mesmo dormindo de 4 a 6 horas, conseguem fazer essa faxina cerebral, levando para fora do próprio crânio esses produtos que são secundários do próprio metabolismo. E proteínas como, por exemplo, tal, fosfotal, ficam menos depositadas do que indivíduos normais se tivessem o mesmo hábito de dormir pouco. Isso porque existe uma correlação genética e foram identificados genes responsáveis por esse comportamento. Então é uma coisa que essas pessoas já nasceram com isso de fábrica. Você não consegue muito interferir, mas acaba representando um caminho para que a gente venha entender quais são os passos genéticos que a gente de alguma forma pode atuar para evitar que o Alzheimer se manifeste. E os benefícios para esses sortudos aí, doutor Fernando, que dormem menos, além de aumentar a produtividade do dia, porque sobra mais tempo para outras tarefas, elas também têm menos risco de doenças graves, como o Alzheimer, é o que mostrou a pesquisa. Exato. Agora, a gente precisa lembrar que nem tudo simplesmente é o cérebro, né? Uma noite de sono bem dormida, ela ajuda a controlar a pressão arterial, ela ajuda a controlar os níveis do açúcar no sangue, portanto, até o próprio diabetes, diminui a chance da pessoa ter sobrepeso e obesidade, deixa a pele mais bonita, deixa com mais disposição para o dia seguinte. Então, esse assunto aqui, que a gente está falando dessas horas de sono para esses dormidores de elite, muitas vezes está relacionado simplesmente com a questão do cérebro propriamente dito, mas a gente precisa ver todo o entorno. É a nata dos dormidores profissionais, né, doutor Fernando? Agora, como é que eu vou saber se eu estou entre esses 3% aí de sortudos ou se eu estou naquela média que precisa dormir cerca de 8 horas, né, que é o que a medicina indica geralmente? 7 a 9 horas. Bom, como é o seu dia seguinte de uma noite de sono que você dormiu poucas horas, ou então que você dormiu o que você acha suficiente? A produtividade no dia seguinte, a sua vida de relação com as outras pessoas, o que você faz em termos de relacionamento interpessoal na sua família, com seus amigos, não só o trabalho, mas obviamente o trabalho e a escola acabam funcionando como métrica, acabam indicando se você, na verdade, precisa de mais horas de sono ou não. Legal, doutor Fernando, o que acontece exatamente quando a gente dorme, que dá essa sensação de relaxamento? O que o nosso corpo faz quando a gente acha que está desligado? Então, durante o período do sono, o cérebro ele não fica desligado como as pessoas imaginam. Nós temos uma arquitetura do sono. Então, existem diversos estágios e um deles, por exemplo, é conhecido como sono REM, Rapid Eye Movements, que é uma situação em que o corpo físico ele fica totalmente relaxado, mas o cérebro trabalha a todo vapor como se estivesse vivo. Se você faz um eletroencefalograma, o cérebro está totalmente ativo, que é o momento em que a gente empacota as experiências que a gente teve no dia anterior, no formato da memória, e é o momento em que a gente pode sonhar e pode misturar, na verdade, a percepção
do que a gente tem do mundo, de imaginação e também até para solucionar problemas. Por isso que, assim, quando a gente tem esse ciclo completo, e geralmente ele acontece nessas pessoas que representam a maioria aí, né, 97% da população, 4 a 5 vezes por noite, você tem essa sensação de bem-estar, de relaxamento, porque o seu corpo físico, ele aproveitou outro período em que o cérebro não está tão ativo assim para controlar a pressão arterial, relaxar os músculos e viver melhor. E acordar bem e bem disposto, né, doutor Fernando? Como estamos aqui todas as manhãs. Com um sorriso no rosto. Que é o mais importante. Muito obrigada, doutor Fernando. Obrigado a você, Stephanie. Pessoal, se cuidem. Este foi mais um Correspondente Médico.